Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre esse assunto que é importante para a vida espiritual de um cristão. Glória a Deus, meu nome é Pastor João Carlos. Glória a Deus, e nós estamos no nosso canal #Deus no Controle. Sem Deus, nada poderemos fazer. E a palavra do Senhor é enfática em dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos vocês. Sejam bem-vindos, senhoras, sejam bem-vindos, senhores, a esse canal que é a palavra de Deus. Deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no nosso canal. Quero parabenizar todos vocês que são inscritos, que são membros do nosso canal, que está fazendo juntamente essa obra crescer. Compartilha, divulga esse trabalho, irmão, que é de suma importância. Breve nós queremos estar aqui fazendo live, querendo estar interagindo com todos vocês e respeitando qual seja a sua fé, né? Nós somos irmãos em Cristo, né? Para a honra e a glória do Senhor. Então, após a vinheta, nós vamos falar sobre, aleluia, as obras da carne e o fruto do Espírito. Abra a sua Bíblia no livro do Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17 e versículo 22. E depois o livro do Éfesos, capítulo 5, versículo 18. Amém? Nós vamos aqui meditar na santa e sacrossanta palavra do Senhor. Que diz aqui, queridos: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Versículo 17: porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Glória a Deus. Versículo 22: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. E alguns cristãos ainda estão em falta, em pleno século XXI, desse atrativo do versículo 22, não é verdade? Glória a Deus, né? Que é paciência. Quantos cristãos não têm paciência, estão em falta com Deus? Quantos ainda são infiéis, estão na igreja carregando Bíblia, né? Dando glória, aleluia, plantando bananeira, mas, aleluia, são infiéis com o Senhor. Então vamos aqui para o livro do Éfesos, capítulo número 5, versículo 18, que diz assim. Está aí na tela para vocês agora. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Deixai encher pelo Espírito. Ele quer dizer: não se embriague com as coisas que esta vida dá, que é boa. Parece ser boa, mas enche do Espírito. Se fortalece no Espírito. Busca o Espírito. Deixa que o Espírito Santo mova a tua vida. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, andar no Espírito não é fácil, né? Andar na carne, aleluia. E muitas pessoas usam às vezes até aquela pronúncia que sempre diz que quando ele peca, né? Ele faz: a carne é fraca. Mas foi que a carne, ela conseguiu vencer você. Sabe por quê? Aleluia. Você deixou de buscar como deve ser buscado. Você deixou de adorar como deve ser adorado. Isso mesmo, irmão, porque quando a gente se aproxima de Deus, as coisas parecem que se fica mais apertadas, né? As ondas começam a crescer mais e mais, né? Os problemas parecem que vão nos sufocar, porque estamos próximos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É como uma fiação de uma casa, né? Eu sempre costumo dizer que a fiação de uma casa tem 3 polos, né? Um polo positivo, um polo negativo e o terra, né? Glória a Deus. E quando esses dois aqui, aleluia, estão juntos,
né, ele pega um fogo pega fogo, né, o positivo e o negativo, né, glória a Deus, ele quando estão juntos pega fogo. Então quando nós estamos próximos de Deus, cada vez mais, irmão, estamos se enchendo da graça, o adversário vai querer trabalhar contra isso para tirar você da presença de Deus, vai penetrar, tentar fortalecer tua carne. E que forma faz fortalecer a carne? Né? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. Glória a Deus, conforme nós lemos aqui no livro do Gálatas. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados irmãos em Cristo, talvez muitas vezes nós possamos se perguntar: como poderíamos vencer esse embate entre carne e o Espírito? Precisamos, irmãos, nos deixar ser dominado pelo Espírito Santo. Ele precisa estar no controle das nossas vidas. O Espírito Santo, isso mesmo. Ele precisa estar no controle da tua vida. Aleluia. Para a carne ser dominada, o Espírito Santo tem que estar nesse controle. Andar na carne e andar no Espírito. Em primeiro lugar, irmão, o que é carne? Né? E o que é carne? Dentro desse contexto neotestamentário, o vocábulo carne é sax, né? A palavra é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne. Quer dizer, a natureza humana leva a praticar as obras da carne, que é relacionada em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Edward Robson, no seu dicionário grego, né, do Novo Testamento, ele utiliza a palavra sax, né, que é a natureza adâmica, para descrever a natureza exterior, que difere do homem interior, que está escrito no livro de Lucas capítulo 24 e versículo 39. Ela está aí, que fala mais ou menos assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo? Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aleluia! Foi Jesus que falou isso para os discípulos. Como vocês sabem que sou eu, que eu tenho carne e osso, né? Então, o que é espírito? A palavra espírito, irmão, no grego é pneuma. Esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio de vida. Esse vocábulo também ele descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 7. Essa palavra também ela é aplicada no Evangelho de João, em referência a Deus no capítulo 4, no versículo 24. Né? A terceira pessoa da Trindade, que é identificada como Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Andar na carne, né, e andar no Espírito. Paulo ele vem advertir, Paulo ele adverte os crentes, né, irmão, os crentes, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem jamais agradar a Deus. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Vou botar aqui na tela para vocês. Capítulo 8 e versículo 8, né? Vamos ver? Vamos ver aqui o que Romano fala aqui no capítulo 8, versículo de número 8. Diz assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Os que vivem na carne jamais vai agradar a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você que vai escolher o que você quer,
agradar a Deus ou agradar a carne. Irmão? Glória ao nome do Senhor. O viver na carne, irmão, opera, a morte espiritual e física. Mas viver no Espírito conduz o crente à felicidade, à vida eterna, conforme Romanos capítulo 8, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 14. E Paulo foi enfático a afirmar ainda em Espírito, andai em Espírito, ele fala em Gálatas 5,16. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade, de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem Ele, não poderíamos agradar a Deus. Sem o Espírito Santo, irmão, a quem podemos nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus? Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, aleluia, que faz que a gente possa agradar a Deus. Andar no Espírito e ser guiado por Ele significa obter vitória sobre os desejos, impulsos carnais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Rende-se, irmão. Rende-se constantemente ao Espírito Santo, pois Ele ensinará a maneira certa de você viver a vida cristã, conforme diz o Éfesos capítulo 5, versículo 18, que nós lemos. Aleluia. Vamos agora falar, queridos, aleluia, falar sobre obras da carne. É um convite ao pecado. Concorda comigo? Obras da carne é um convite ao pecado. Nós vamos falar sobre esse termo. Está me incomodando. Glória a Deus. Vamos falar aqui sobre as obras da carne. É um convite ao pecado. Vamos colocar aqui na tela bem grande para vocês aqui agora. Vamos abrir. A obra da carne é um convite ao pecado. Vocês concordam comigo? Que a obra da carne é um convite ao pecado? A cobiça, quem anda no Espírito, vamos falar da cobiça? Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheio dele teremos condições de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente? Hein, irmão? É o Espírito Santo. Homem algum, pessoas alguma, tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus, concorda comigo? Que somente Deus tem esse poder, Somente Deus tem esse poder de transformar. Então, a natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência, luxúrias, desejos descontrolados e paixões impuras. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, que diz: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as denominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor ela é forte demais. A Bíblia ela nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus, conforme diz em 1 João capítulo 2, versículo 16. Aí você veja que Eva, ela cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Então, o seu desejo trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade, conforme Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 6. A cobiça de Acã, quem não se lembra, levou à morte.
Está lá em Josué capítulo 7, versículo 21. Portanto, irmãos, não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você. Atente para que o que Paulo ele ensinou às igrejas da galáxia a respeito da cobiça da carne contra o Espírito Santo, conforme diz lá no versículo 17 do capítulo de número 5. Os desejos da carne serão sempre contrários à vontade de Deus. Isso é notório. Os desejos da carne vai sempre ir de contra o que Deus quer, contra a vontade de Deus. Aleluia! Vamos falar também da oposição da carne, porque a carne ela vai de contra o Espírito Santo, como nós estávamos falando, né? E vai de contra os desejos de Deus, contra o Espírito de Deus. O seu espírito deseja orar, jejuar, buscar a Deus, mas a sua carne vai preferir ver televisão, comer bem, ficar no conforto da sua casa, né? Não é verdade? Então precisamos ter cuidado, pois a oposição da carne contra o espírito é algo contínuo. Aleluia! Essa oposição somente será vencida se procurarmos viver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. A carne não pode ter vez na tua vida, querido. A carne não pode ter vez na vida do crente, posto que a força do Espírito Santo é maior. Porém, o embate entre a carne e o Espírito vai perdurar até o dia que recebermos do Senhor um corpo glorificado, conforme diz Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 21. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O crente que realmente deseja fazer oposição às obras da carne precisa andar pelo Espírito, porque ele não deixa que as paixões infames dominem. Ele não vai deixar que as paixões infames venham dominá-lo. Para o crente existem duas maneiras pelas quais eles podem viver: na carne ou no Espírito. Viver na carne ou no Espírito. Aleluia. Por isso que eu quero trazer aqui, eu concluir para vocês, amados irmãos, do nosso canal Deus no Controle. Ou você serve a Deus e permite que Ele domine sua natureza adâmica, ou vive na prática das obras da carne. O que você escolhe? Qual é a tua escolha? Me diga, qual é a tua escolha? Deus te controlar? É você que vai escolher, ou tua carne te controlar? Aleluia. O fruto do Espírito, irmão, vamos falar? Um chamado à santidade. O que é fruto do Espírito? Você fica, o que é fruto do Espírito? Segundo o dicionário bíblico, o fruto do Espírito são os hábitos, princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são resultado de uma vida de comunhão com Deus. De acordo com Romanos capítulo 6 e versículo de número 22, depois de liberto do pecado, o crente precisa, irmão, desenvolver o fruto do Espírito. Isso mesmo, desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. Aleluia. O Espírito Santo, ele desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, aleluia, e procuramos ter uma vida de comunhão em santidade com Ele, aleluia, o fruto do Espírito começa a desenvolver, você é transformado. Louvado seja o nome do Senhor.
O fruto, irmão, ele prova a nossa verdadeira santidade. O fruto do Espírito, ele prova a verdadeira santidade, a verdadeira tua santidade. Quando vivemos no pecado, os nossos frutos, ações, eram as obras da carne, mas libertos do seu poder e domínio, aleluia, tendo uma nova natureza implantada no nosso ser, nós nós se tornamos uma pessoa melhor. João Batista, ele falou da importância de produzirmos o fruto dignos de arrependimento. Ele fala lá no livro de Mateus capítulo 3, versículo de número 8. João estava dizendo que o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. O arrependimento genuíno, queridos irmãos, é evidenciado, isso mesmo, é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes. É o fruto do Espírito. Como nós, você pode dizer, como eu posso conhecer uma árvore? Por seus frutos. Logo, o verdadeiro crente, ele é reconhecido pelo seu caráter e as suas ações. 1 João capítulo 2, versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. A santidade, queridos irmãos, que o Espírito Santo gera em nós. Isso mesmo, a santidade que o Espírito Santo gera em nós. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele nos molda, o Espírito Santo nos molda, isso, e nos ensina o que é certo e o que é errado. Esse é o desenvolvimento do Espírito Santo, à medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra de Deus, jejum principalmente, que está mudado nos tempos de hoje, por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós, até que alcancemos, aleluia, a estatura de homem perfeito, aleluia, conforme diz Éfesos capítulo 4 e versículo de número 13. Queridos e amados irmãos, glória a Deus. Quando nós deixamos de ser meninos, aleluia, quando nós deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir bons frutos, conforme diz Lucas capítulo 8, versículo 8, aleluia, estamos prontos para produzir quando deixamos de ser menino. Então, o crente precisa andar em novidade de vida, em santidade. A santificação do crente vamos lá, posicional. Isso mesmo. Quando por meio da fé aceitamos a quem? A Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por meio da ação do Espírito Santo, experimentamos um novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3. Mediante a fé, desfrutamos de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo. B. A santificação do crente é progressiva. A santificação do crente, ela é progressiva. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, conforme diz em 1 Pedro capítulo 3 e versículo de número 18. A santificação, ela nos leva para mais perto de quem? De Deus. Não é isso? Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Essa transformação somente acontecerá quando recebemos um corpo glorificado e nos tornamos semelhante a Jesus. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo de número 2. Para que eu possa concluir com estas palavras, irmãos, para vencermos os conflitos existentes entre a carne
e o Espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscência. Permita que o Espírito Santo guie você, queridos, pelo caminho certo, e que Ele controle os seus desejos, de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, amados irmãos, eu quero neste momento, neste dia tão especial, que nós estamos falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que possamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, que possamos estar sempre na presença do Senhor. Não deixe que as paixões infames possam corromper, aleluia, o teu exterior, o teu interior, aleluia. Isso mesmo, porque esse embate sempre vai continuar. Esta luta, que eu quero dizer, vai sempre continuar, queridos, nunca vai cessar. Muitas vezes quem cessa somos nós de buscar o Espírito Santo. Muitas vezes é nós que se esquecemos de adorar. Muitas vezes somos nós que deixamos de alimentar o Espírito com a palavra de Deus. Muitas vezes pessoas querem só pegar a Bíblia para quando vai para a igreja. Aleluia, é mais fácil pegar numa revista de vendas. É mais fácil pegar num celular para entrar nas redes sociais, Facebook, né, o Instagram e outras ferramentas digitais. É mais fácil, aleluia, deixarmos de jejuar para alimentar a carne. Glória a Deus, porque a carne, ela precisa de estar no conforto. A carne, ela vai dizer para você: você está cansado hoje, para que ir para a igreja? Você está cansado hoje, para que tu ler a Bíblia? A carne faz isso. A carne, amados irmãos, é aquele tipo de prato que enche os nossos olhos, enche a nossa boca de água e nos deixa com aquela vontade de comer aquele prato. E quando comemos aquele prato, alguns minutos mais tarde, causa uma digestão ou talvez uma infecção, né? Aleluia! Esta carne, ela faz isso. Faz você comer aquilo que você não pode comer. Faz você fazer coisa que você não pode fazer. E quando viu, foi fraco, rendeu a carne, já tem feito. Aí vem o remorso, né? Porque o nosso primeiro juiz não é o irmão da esquina. O nosso primeiro juiz não é a nossa família. O nosso primeiro juiz é a nossa consciência, porque ela vai te acusar. Queridos, não deixe que a carne te domine, mas se encha do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Deixa teu like, faça teu comentário sobre a carne e o Espírito. Aleluia, compartilha com alguém. Aleluia, vamos fazer essa obra do Senhor crescer. A paz do Senhor para todos vocês, queridos e amados irmãos. Um grande abraço desse camarada aqui, Pastor João Carlos, servo de Deus Altíssimo, que precisa sempre estar cheio do Espírito Santo. Até o próximo estudo, aquilo que Deus colocar em nosso coração. Hashtag, não se esqueça, Deus no controle. Deus está no controle da sua vida. Fica com Deus. A paz do Senhor, meus amigos. Cristo é contigo. E se Cristo é contigo, por que tu temes? Não temas, porque o Senhor está em tua vida. Fica com Deus. A paz do Senhor, meus amados. Aleluia.